Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velo Drivers, o seu podcast de IA para negócios. O podcast que te leva do hype ao ROI com inteligência artificial. Meu nome é André Lopes, eu sou Principal AI Architect na Salesforce, faço parte de um time global de especialistas em inteligência artificial na Salesforce. Estou, como sempre, com o meu host aqui, Euler Faria, Senior Manager de IA na Accenture. E estamos, como sempre, com um convidado de peso, um líder em inteligência artificial, em dados, muito experiente, um convidado faixa preta, dessa vez literalmente, não só em IA, mas em artes marciais também, para conversar com vocês, compartilhar um pouquinho de 30 anos de experiência que ele tem em IA e negócios. Quem é nosso convidado, Euler? Boa, nosso convidado é Daniel Lázaro. Meu caro, muito obrigado aí pelo tempo e disponibilidade. Como o André comentou, são 30 anos, não são 30 dias, de background acadêmico. Ele é formado em engenharia elétrica na Poli, da USP. Nós já começamos super bem, Poli sempre é muito bem-vindo. O Lázaro começou a carreira dele como programador, de fato, teve um breve ensejo aí de 4 anos como programador, depois passou 26 anos na consultoria, dos quais 14 anos ele está à frente de áreas de Data and AI. Hoje ele ocupa o cargo de Market Unit Lead de Data and AI para a Latam. Então, todas as linhas de serviço da Accenture, estamos falando de tech, operações, estamos falando de consultoria e estratégia, estamos falando de Song, estamos falando da própria Vanad, passam de alguma forma sob a gestão do Lázaro, nosso convidado aqui. Lázaro, meu caro, muito obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua carreira, desse um pouco mais de cor para além do que está aí nas redes sociais, no LinkedIn, para a gente entender como você trafegou todos esses anos em cargos de liderança dentro da Accenture. Não, primeiro, obrigado pelo convite, super bacana tá aqui, contando um pouco da experiência, tentando compartilhar não só o que eu aprendi, que deu certo, o que eu aprendi que não funcionou, porque eu acho que esse aprendizado é super, super bom. Você faz um monte de reflexões quando você começa a ouvir 30 anos, né? 30 anos já tem bodas que são pedras preciosas, né? Eu acho que vou de frente para trás nesse negócio. Eu acho que a história é super interessante. Eu sempre fui muito curioso, né? Por qualquer razão que seja, eu sempre abria as coisas e na hora de remontar, sobrava peça, continuava funcionando. Por que as coisas estavam funcionando? Então tem um tema de curiosidade ali meio inata das crianças. E logo cedo, a Accenture não foi meu primeiro emprego, fiz colegial técnico. Eu entrei numa área muito relacionada com ecossistema, com alianças, há muito tempo atrás. Então isso eu acho que já me deu uma vantagem interessante na consultoria, que é já entender de cara que a gente não resolve nada sozinho, né? Então acho que a primeira coisa, se eu tivesse que colocar uma primeira coisa para todo mundo você vai rápido se você for sozinho, você vai longe se você vai junto. Essa é a primeira coisa. E aí você entende que tem várias perspectivas para o mesmo tema, para o mesmo ângulo, tem várias respostas. A verdade realmente às vezes muda. E confesso que, por coincidência, meu primeiro trabalho na Accenture, depois da área de aliança, que eu falei, gente, eu precisava estar ali no dia a dia. A área de aliança era um negócio meio back-end. Foi um projeto de MIS. Numa empresa de modas que está viva até hoje, eu não sabia nem o que era aquele negócio. Para que ser dado? MIS, o que é MIS? Enfim. Eu digo que foi uma coincidência e depois dessa comecei a chamar todas as ocorrências de convergência, porque daí você começa a entender que você pode buscar o que você está fazendo, você pode entender que você pode ser intencional, você pode deixar a sorte rolar. Eu sempre comecei a ir na linha de não deixar muita sorte rolar. Tem uma cota de sorte, não precisa gastar. Mas aquilo lá te interessa, vai atrás, busca, entende, procura um pouco mais, questiona, como se fosse uma criança, né? Por quê? Chega uma hora que a gente acha que não, porque é executivo, graduado, não pergunte por quê. E depois de um tempo fazendo várias coisas de telecomunicações, de mídia, na época da internet, eu peguei a bolha da internet, fiz numa época onde as pessoas estavam todas entendendo o que é um portal da internet, que começou uma profusão de portais, e aí um comprou outro portal, e tinha um monte de portal que se juntava.
Uma das coisas muito interessantes que eu acabei fazendo, nessa de quero me meter nesse negócio para aprender como esse negócio funciona, foi construir um portal, um site de correio eletrônico que ganhou o prêmio de melhor webmail do Brasil. Olha isso. Caramba. O Zipmail. Alguns devem ter tido correio eletrônico no Zipmail. A gente reestruturou o Zipmail e ganhou o prêmio de melhor webmail do Brasil. Olha aí, prêmio de webmail. Hoje não tem prêmio de ChatGPT, mas tem prêmio de webmail. Eu tive um Zipmail, cara. Muito legal, né? E aí, olha que interessante, é pensar muito diferente de que e-mail é um negócio que as pessoas têm que ter, que não é todo mundo que tinha. Olha que hoje, você não questiona nem se a pessoa tem celular. Naquela época você questionava porque todo mundo tinha que ter um e-mail. E a Zipmail era parte do conjunto da Zipnet, que tinha portais. E era uma época muito interessante porque depois que você começou a consolidar um monte de portais, a lógica começou a ser, já que todo mundo entra aqui para saber o que está acontecendo, o portal de moda veio para cá, o portal de... E criaram ali um ponto onde as pessoas começaram a confluir. Como eu faço isso dar dinheiro? Né? Porque o que eu sabia das pessoas que estavam lá é que elas acessavam aquele lugar, não sabia quem era, que hábitos, o que fazia e tudo mais. São portais generalistas, portal de notícia... Pega qualquer um portal desses hoje, assim, hoje isso não é um problema, porque você sabe, tem um monte de tecnologia hoje para te autenticar, sabe quem é você, você está navegando. Na época, ninguém nunca tinha feito esse negócio, né, de saber que tem uma pessoa por trás, o cookie, não era todo mundo que falava do cookie. Uhum. E, então, a lógica era, poxa, eu tenho ali um lugar onde eu sei que a pessoa, eu tenho o e-mail dela, eu falo com ela recebe mensagens, então... longe de LGPD, né? Certo. Como é que eu junto o fato de eu conhecer muito bem pessoas por um lado e eu não fazer a menor ideia de que as pessoas estão ali no meu outro lado ali? Aí a gente fez um projeto super interessante, que era uma época que algumas empresas da Europa estavam tentando começar negócios aqui, e tinha uma empresa de telecom lá que estava pensando em comprar a Zipnet. Eles iam comprar um monte de caixa postal mais um site por um valor X. Se a gente conseguisse dar uma lógica de como é que eu monetizo este ativo, isso ia virar 100x, 1000x. Uhum. Então a gente desenvolveu uma lógica de implementar um comércio eletrônico. Hoje, muita gente faz. Pois é, na época não tinha. E a gente bolou uma lógica de fazer a bonificação e a gamificação baseado em quanto mais interações você tem dentro do portal, o que você navega, onde você vai, o que você compra, como é que você clica, ou seja, eu comecei a conhecer a pessoa. E a gente ali criou a lógica de um negócio de programa de pontos, marketplace de programa de pontos, porque era um agregador de vários sites, não era tudo da Zipnet. Que depois o mercado hoje conhece isso como Zips. E o Zips virou aquele outro programa que começa com dots. Né? Então, é uma época onde não tinha e-commerce, não tinha e-mail. Como essa lógica de eu monetizar algo que eu não vou dar dinheiro, eu vou dar um ponto. Esse ponto depois pode ser... Esse tipo de coisa, hoje você olha... sei como é que faz, como é que não faz. Na época, ninguém nunca tinha feito. Acho que isso foi parte de alguma coisa que eu sempre quis fazer. Deixa eu ver como é que faz um negócio e talvez não tenha muita referência de como se faz um negócio. Então, tem uma lógica ali de... inquietude, empreendedorismo. Que ano foi isso, Lázaro? 90 e já faz tempo. Caramba, que legal, cara. Na época que começou a internet, né? E será que tem bolha? A gente vai falar um pouco de bolhas, né? Será que vai explodir, não vai explodir, vai ser hype, não vai? Tinha essa discussão, e a gente vai falar um pouco disso, acho que assim, não é a primeira vez que aparece uma bolha no planeta, mas ali acho que a gente tomou uma decisão de fazer algo que, independente de se a bolha fosse ou não fosse estourar, a lógica de eu conseguir saber mais sobre pessoas, transformar ruído de uma navegação em consumo e hábitos de uma pessoa, parece que vale mais. Como é que eu estimulo pessoas a fazerem algo que... já tinha um pouco dessa lógica. A gente viu, claro, que depois, na hora que a lógica dos investimentos na internet deram uma shiftada, aquilo ali permaneceu. Depois o grupo cresceu, a empresa de Portugal foi comprar outra empresa. Mas acho que essa inquietude ali do que você consegue fazer com a tecnologia foi sempre alguma coisa ali. E muitas vezes, e cada vez ao longo do tempo, o elemento análise, inteligência, dados começou a ficar muito claro que era a base para muitas dessas coisas. Uhum. Em muito pouco caso era o fim, mas em muitos era o enabler, o habilitador da discussão, da mudança, várias questões sobre isso. E eu confesso, tive várias oportunidades de aprender muito, até hoje. Né? Eu acho que esse é um negócio de você tiver interesse em aprender toda hora, não se sentir desconfortável com o fato de que a meia vida do que você sabe hoje está menor do que o que você sabe há um mês.
Eu, quando me formei na faculdade, já sabia, sei lá, uns 80% vou usar, 20% não vou nem lembrar. Cara, hoje é mais, hoje é muito mais. Hoje o que você sabe, não importa se é uma tecnologia efêmera ou não, o que você sabe torna-se menos relevante muito rápido. E o bom é porque talvez as coisas estejam ficando mais acessíveis. Então isso pode ser bom. Mais democrático, né? Mas pode ter uma aflição de, poxa, como é que eu vou me manter relevante daqui a um ano? A gente não precisa fazer exercício de futurologia, acho que tem que ter um método para esse negócio. Uma pergunta que eu achei super interessante é o paralelo até que você está traçando em relação à bolha, né, a dúvida de ter a bolha da internet com o momento que a gente está vivendo agora. Eu entendo que alguém teve que pagar a conta do primeiro investimento, né? E nesse cenário, é um cenário de muita incerteza, tanto da factibilidade da tecnologia e do real retorno que ela pode trazer. Me conta um pouco mais, como é que você navegou nesses cenários? As pessoas que ali estavam à frente da tomada de decisão, principalmente do lado do investimento, qual era o nível de cobrança? Ou já era um público mais com mindset de inovação, de teste, de experimentação? Ótima pergunta. Eu acho que se não fosse o movimento de gerar algo que gerasse maior valor para a empresa a ser comprada, dada essa possível transação, talvez isso não tivesse acontecido. Porque a ZipNet é uma marca super conhecida, o Zipmail tinha milhões de usuários, então não estava ruim. Então acho que teve um fator externo ali que provocou, mas por outro lado a liderança da organização dos dois lados, né, o cliente, a gente tomou a decisão de explorar opções. Nesse momento foi sem muito constraint sobre até onde a gente pode chegar, e a gente concluiu que tinha coisa que a gente podia testar sem que tivesse uma referência. Eu mesmo nessa época fui fazer treinamentos de e-commerce nos Estados Unidos. Como é que o que são as ferramentas, como é que implanta, e a gente já sabia que a gente não queria implementar um site de e-commerce. A gente queria implementar uma lógica digital para recompensa e reconhecimento, onde a moeda seria o engajamento, na época os Zips. E a gente criou um pouco dessa lógica. Quanto vale um clique na página? Quanto vale você navegar e ler um texto? Não tinha, a gente foi testando mesmo. Acho que o espaço para testar isso a gente teve de começo. Mas o motivador foi essa potencial transação. No fundo, esse motivador desapareceu, não tinha mais, a empresa desistiu da compra, mas a ZipNet seguiu com essa lógica, implantou, escalou, ficou super bacana. Então, eu acho que nesse caso foi um fator exógeno que disparou, mas se não tivesse também o espaço para isso poder dar errado, a liderança gerando um ambiente um pouco seguro, também tenho dúvidas sobre se isso ia ter acontecido, porque na época não era comum todo mundo viajar, não era comum e-commerce, tinha várias coisas que cisne negro, na época eu nunca vi que não tem. Então, acho que tem esse negócio, acho que vale até hoje. Se você não tem um ambiente de suporte da liderança, que vai acontecer que tem coisa que é fundo perdido, e você tem que gerenciar um portfólio de inovação, não vai. Porque a gente tem... Para qualquer processo de qualquer instituição, de qualquer tamanho, você tem métricas que medem o sucesso daquele flow, daquela cadeia de valor. E, no geral, está tudo entre verde e amarelo. Não está tudo vermelho. Então, por um lado, bacana, a economia está crescendo, mas não tem nenhuma razão porque amanhã eu tenho que parar tudo e repensar. Não tem. Você não tem um motivador necessariamente endógeno para isso. Então, às vezes, precisa de uma provocação no sistema. Mas precisa de preparo da liderança para, pelo menos, suportar. Pelo menos suportar, eu acho. Super interessante. Depois dessa experiência em CMT, né, um pouco mais voltado para o Zip, como você comentou, o Zip, super interessante aí. Zip-Z. Qual foi o próximo passo ali dentro da Accenture? Você estava dentro dessa área, então logo no início da carreira, e aí à frente você já começou a trabalhar com BI, que era o precessor de data analytics. Ainda não tinha pulado no BI, porque a gente entendeu que tinha uma lógica tão potencial no tema de internet, que a gente até formou uma unidade de acho que chamava tecnologia de internet, alguma coisa assim. Vamos explorar como é que isso aqui pode se desdobrar. O que a gente faz hoje de conteúdo dinâmico, na época, ciência negra, magia negra. Então teve um momento de explorar em escala o potencial dessas tecnologias de volume, de escala. Não tinha Big Data na época ainda. Mas aí a gente começou a ver que, claro, por uma razão próxima à tecnologia, empresas de telecomunicações estavam mais à frente nisso. Porque elas tinham mais tecnologia para operar, não era para serviço. E aí, de novo, tive uma outra
enorme oportunidade, mas nessa de quero me meter nesse negócio, quando a gente começou a entender que a área de analytics, que estava por trás de várias dessas coisas meio diferentes, tinha que ter uma cadeia de valor atrelada, não podia ser algo conceitual. E a gente bolou um pouco a lógica de criar uma linha de serviço na Accenture que não era de uma indústria, ela é um tema, na época, CRM. Você falou de CRM, tem um monte de definição. Na época, não tinha uma definição muito formal. E eu fui convidado a criar uma prática de Marketing Transformation, agora vejam, que tinha a ver com definir o que a gente hoje faz de segmentações, de cluster, de cliente, e de comportamento de cliente por conta dessa experiência. Agradeci o convite, vírgula. Não fazemos esse tipo de projeto por aqui. Então, nós, para oferecer algo para cliente, precisamos aprender como se faz. Sim. Benefício de uma empresa global feel free to find a job. E nessa época, busquei opções. Eu já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes. Nunca tinha ido para a Europa. E fui atrás de um projeto que estava começando na Escócia. Me levou meio microsegundo para decidir. É para lá que eu devo ir. Para a Europa. Montei meu business case, montei a alocação. Não era tão complexo porque real vale menos do que a Libra até hoje. Então, meu custo, com toda a despesa, tudo era muito menor do que de um gerente experiente lá, a conta fechou super, super simples. Então, fui para a Escócia trabalhar num projeto onde um banco australiano, National Australia Bank, tinha comprado 4 bancos do Reino Unido e estavam fazendo a integração. Onde entra o CRM nisso? Esses caras têm clientes lá na Inglaterra e tem clientes na Austrália. A Austrália é onde tinha o centro de processamento. A Europa estava começando a definir as regras de privacidade. Então, logo de cara é assim, vocês vão entrar na nossa infraestrutura, nos nossos processos, nós estamos comprando vocês. Então, nós temos aqui uma máquina qualquer de inteligência que a gente precisa trazer os clientes de vocês para essa lógica de inteligência para a gente gerar leads e oferecer para clientes. Uhum. Aonde está essa infraestrutura? Na Austrália. Não, pera, mas será que o dado pode sair da Europa? Não tinha a regulamentação hoje. Então, eu cheguei no projeto onde a gente está começando a discutir isso. Como é que junta 4 bancos num banco, que não vão ser um banco europeu, vai ser um banco australiano, nessa lógica de que ali tinha uma população já maior do que a do Brasil como cliente do banco. Projeto gigantesco, aprendi bastante sobre uma cultura totalmente diferente. Você tem uma agenda, você segue a agenda. Você tem uma hora para começar, você começa naquela hora. Você termina naquela hora, super eficiente. Aprendi que os escoceses são brasileiros que falam inglês, que são super... abertos? Super abertos. Eles comemoram lá um dia que o cara tentou botar fogo no parlamento inglês, entre outras coisas. Assim, convido todos aí. A Escócia é um país fantástico. Muito Harry Potter foi filmado na Escócia, porque é lindo, aquele negócio tudo um quadro. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com volumes muito grandes, gente que está fazendo projetos super diferentes, aprendi um monte de coisa, e por um combinado, eu precisava voltar para o Brasil, para trazer aquilo que eu aprendi para cá. Por quanto tempo você ficou na escola? Eu fiquei 6 meses nesse projeto, a gente botou as coisas para rodar, aprendi muito sobre pessoas, porque era uma convenção da ONU. Todo mundo falava inglês, só que tinha australiano, indiano, britânico, irlandês, americano, então... Claro, sotaques. Até lá, cheguei com o entendimento de que o pior sotaque do mundo, para quem não fala, é o indiano. By far, o escocês é muito pior, porque eles confundem com gaélico. Então, o sotaque é muito diferente. E o gaélico tem outra origem de... Não é bretão, ele é latino, então da metade da ilha para cima, que tem um recorte por conta da era do gelo, que ali passaram glaciares. Rapaz, que cultura, hein? Você pega essa aí. Então, essa é outra coisa, cara, é sempre, porquês, né? Porquês. Curiosidade. Por isso que Loch Ness, Loch é lake em gaélico. Loch. Então tem um monte de palavras que são do gaélico. E eles confundem o sotaque, quando eles se desembestam, você se perde. Tanto que às vezes eu falava com meus pais, o pessoal assim, mas o que você está falando? Português. Pô, parece francês ao contrário. Eu falei, bom, tá bom, não sei falar francês. Mas dali o projeto acabou e eu fui trabalhar em um outro para a Vodafone, em Reading, que é onde nasceu a Kate Winslet. E era pertinho de Stonehenge, que tem aquelas... sim.
O projeto era para montar o que na época seria o maior data warehouse do planeta, porque era para juntar informações de novo sobre todos os clientes da Vodafone naquela região do planeta. Tinha, meio bi de gente. Para quê? Quero entender o comportamento, se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar meus produtos, meus serviços, a oferta para os clientes. Então, nessa época, a gente já estava discutindo esse tipo de coisa. A gente fez trabalhos conjuntos com parceiros, a gente criou um produto da Teradata lá. Não tinha, fez tanto sentido que depois do projeto eles limaram e criaram um produto, chama TRM, que é um sistema de CRM da Teradata. E depois voltei para o Brasil. Fiz aqui esta lógica. Então, muitos bancos que começaram com a lógica de gestão de campanhas, segmentação e tal, sistemas que acho que já foram descontinuados a eras, Epífanes da vida, assim, essa começou. E nessa lógica de entender do cliente, o relacionamento, as interações, você começa a entender que as empresas têm um baita diferencial que só elas têm, de saber como é que o meu cliente consome meu produto. Quem é meu cliente? Essa informação você pode até complementar com contexto de redes sociais, mas é sua. E muitas vezes ela está lá parada e você não consegue tirar valor dela. Ou porque está inacessível, ou porque o sistema está numa linguagem XPTO, ou porque a gente decide da forma como a gente está organizado. Mas aí me surgiu uma oportunidade dessas que eu falei, vamos nessa, que era, e eu tinha ficado com muito contato na Europa por conta desse projeto. No momento que a O2 adquiriu a Telefônica, a unidade digital da Telefônica, uns colegas que trabalharam comigo me ligaram dizendo, nós vamos fazer um projeto nunca visto antes. Você topa? Eu sou muito facinho para coisas diferentes. Inovadoras. E falei, mas conta mais o projeto. Por que você está me ligando? Não é só porque você tem o meu telefone aqui, não. É porque a gente vai precisar que o Brasil entre nessa discussão. Porque na época, a Telefônica estava configurada mais ou menos assim. A Inglaterra era mais inovadora, por conta da O2, da aquisição e tudo mais, e a mais liberal em termos de legislação. Certo. A Alemanha era a referência de segurança, por conta de leis trabalhistas e privacidade e protocolos, e o Brasil é grande pra caramba. Todas as operações da Telefônica. E por que precisava do Brasil? Porque a gente bolou uma hipótese de que podia ser possível monetizar a informação com produtos à base de Big Data que não fossem produtos de telecom. Vocês iam vender o dado, então, para outros clientes possíveis. Esta era a hipótese. Que interessante. Aí a gente começou a pensar o seguinte, o que são possíveis produtos de dados que eu tenho porque eu sou uma empresa de telecom, mas que não é um produto de telecom. Esse era o primeiro passo do projeto, descobrir que cliente, para clientes isso pode fazer sentido. Qualquer um, grandes, médios, pequenos, corporações e tal. O que pode fazer sentido? Vamos montar uma lista de páginas amarelas digital? Então, a primeira etapa do projeto foi, nesses 3 mercados, fazer um pouco dessa pesquisa. Então, aqui a gente falou com varejistas, falou com governos. Que dor você tem? Que dor você não tem? Não é assim, olha, tem um produto para te oferecer. Sim. Porque não existia o produto. A gente mapeou algumas coisas. E, no fundo, fast forward, a gente definiu um primeiro produto de Crowd Analytics. Dá para ver isso na internet até hoje, chama Smart Steps. Que a gente criou a lógica do produto, a gente conseguiu, hoje é mais simples de falar, mas na época provisionar um ambiente em nuvem, para esses dados serem lá colocados, com toda a privacidade necessária, com a segurança, para provar que dá para montar um produto, para provar que aquilo funciona, para testar um produto, porque é um produto, a lógica é para te dizer, agora, quem está aqui? Num raio bem pequeno, que tem toda uma técnica que diz que, por conta de como as antenas estão, eu consigo ser bem preciso em relação a estar ali. Mas quem está lá, faixa etária, sexo, profissão, está ali porque está trabalhando, está ali porque mora ali. E qual que é o flow disso ao longo do dia? A gente começou a ver o batimento cardíaco das cidades. Cara, um negócio fantástico. Para que serve? Aí a gente consegue... primeiro, como é que eu garanto que aquilo faz sentido? Porque, no fundo, eu estou contando gente, população. Cara, a gente teve que bolar testes de campo que não existiam. Assim, a gente colocou gente na porta do Shopping Morumbi para contar pessoas e depois contrastar para ver se a conta estava batendo. Fazer o teste AB. A gente contou quem foi no velório da
acho que foi no velório da Hebe, que foi no Morumbi, para saber se a contagem estava ou não parecida. A gente descobriu coisas super interessantes. Para quem é aqui de São Paulo vai ser mais fácil de entender. Tem um pedaço de uma das rodovias que vai perto de um parque aquático, que ali você tem 2 DDDs. E aí tem coisa que cai no DDD 1, tem coisa no DDD 2. Como é que você conta? Porque o pessoal está passando de carro ali. A gente descobriu várias... Porque, no fundo, o produto precisava ser seguro, escalável. Alguém tinha que ter confiança que se aquele é o número, aquele é o número. Sim. Então, a gente teve que bolar como é que testa esse negócio. Super inovador. E fizemos extrapolações, porque não tem nenhuma empresa que tem 100% da população, mas já tinha uma amostra significativa em vários municípios. A gente fez o planejamento da visita de um Papa no Rio. Olha. A gente ofereceu a inteligência para fazer a expansão de rede do metrô, porque acredite que o processo que tem, ele é muito longo. E a gente desafiou 10 anos em 5 minutos, isso gerou um desafio, porque a gente consegue mesmo, a tecnologia que permite. Nessa época, o business case foi tão forte que eles criaram uma unidade à parte, chamou Telefônica Dynamic Insights, para monetizar, mas depois esse benefício foi tão grande que a Telefônica normal falou, não precisa ser só para fora, isso pode ser para dentro. Por que eu não estou criando inteligência para dentro, para os meus produtos? Então isso voltou para a operação. Legal. E já está há anos, tem muita gente que está no mercado aqui brasileiro ainda que participou disso. É um produto de varejo, não é um produto de telefonia. Nessa época, o governo soltou uma regulamentação, uma lei, eu acho que cidades acima de sei lá quantos mil habitantes tinham que ter plano diretor. Posso fazer o plano diretor, assim, onde é que estão as coisas? A gente fez estudos para efetivo policial, mas aplicações muito diferentes. Fascinante. Nessa lógica tem uma coisa que não falta em telecom é dado, mas sim, de novo, acho que no ponto, né? Quanto disso aqui é relevante? O que é só ruído? Pela forma como você precisa confiar numa rede telefônica, inclusive os sinais que te dizem você está aqui agora, eles são emitidos para vários lugares ao mesmo tempo para garantir que você não fica sem sinal. É complicado deduplicar isso, conseguir saber que você tem que pegar um registro, que é a combinação de vários registros, e aquele é o seu sinal. Os outros são ruído, no final das contas. A gente trabalhou nessa época com quem estava fazendo o novo Marco Civil aqui do Brasil, que não tinha lei ainda, e foi uma situação bastante interessante, porque a gente teve uma interação com a pessoa que disse que ela não tinha ainda definição, mas ela não ia ser nosso consultor, porque estava escrevendo o Marco Civil. Mas se fizerem coisas que não estão corretas, eu vou ser juiz e júri. Ok. Então a gente colocou vários elementos de segurança ali, a gente até pensou em fazer hackathons, mas a gente achou melhor que deixa do jeito que está. Legal. Então, essas motivações... Um monte de tecnologia que a gente usou não necessariamente foi o diferencial, porque a motivação para explorar uma coisa nova, acho que é muito parecido com o caso da ZipNet. Combinação da motivação, a perturbação externa, o suporte da liderança. Claro, você tem que ter ferramental, senão a coisa não sai desse lado. Mas coisas bastante empreendedoras, inovadoras, eu acho que tem aí algumas semelhanças aqui no final das contas. Super interessante. Me veio uma memória do episódio que a gente gravou com o Head de A da Vale, o Alexandre Pegatti, com uma possível aplicação desse produto que você gerou. É um caso, de forma nenhuma feliz, foi o acidente de Brumadinho. E logo após o acidente de Brumadinho, eu trabalhei com triangulação com os dados da Oi, com os dados da Claro, que eram torres que tinham próximas à região do Córrego do Feijão. E a gente fez obviamente, muito mais rústico, muito mais corrido, né, dada a crise, a emergência ali no final de semana. A gente tentou fazer justamente o último sinal disponível das vítimas ali, a gente tinha a lista, né, vindo até da própria Vale ali no caso, de catraca, de quem tinha passado, quem tinha entrado, o telefone que estava na matrícula, até de externos também, nos forms que tem que preencher, e aí a gente conseguiu os dados com as operadoras e começamos a fazer, cara, o último sinal que essa pessoa teve disponível está na região. A gente passava, cara, era a cada 2 horas a gente lançava uma lista de nomes, e aí já cruzava com quem já tinha sido encontrado, mas uma lista de nomes e a localização, latitude e longitude para os bombeiros.
para a turma ir lá e, enfim, efetuar o resgate, né? Então, assim, super interessante essa capacidade de olhar para dentro do business, dos dados, que, como o Lázaro comentou, no final do dia é um impacto no seu DRE, né? Um OPEX que está lá. E fazer disso um ativo, cara, eu achei fantástico a capacidade de, super interessante, de fazer um ativo para fora do business, né? Novas fontes de receita, como para próprio dentro do business mesmo, dentro das operações, etc e tal. Então, super rico aí. É um fascinante. E Lázaro, você usou a palavra que estava na minha cabeça, assim, empreendedorismo. Cara, são todas soluções de visão empreendedora, tanto dos clientes, de buscar você e vocês para procurar novas soluções, mas também de vocês, de vir com soluções tão inovadoras e pensar, assim, muito além do que era comum na época. Você vê, muita coisa que você falou, cara, foi se popularizar anos depois. Estourou anos depois, vocês já estavam pensando nisso lá atrás. Achei fascinante, de verdade mesmo. E, por curiosidade ou não, tudo baseado em dados, né? Tudo extraindo inteligência dos dados, não a inteligência artificial ainda, talvez, mas inteligência com base em dados, cara. Achei isso incrível, assim. E como que você foi evoluindo, assim, mergulhando mais nos dados, e como que você foi, de fato, começando a trabalhar com a inteligência artificial, parte mais estatística? Como que foi essa transição? Eu acho que é uma ótima pergunta. E vou tocar uma outra dúvida que às vezes muita gente tem, que é quais indústrias estão mais ou menos evoluídas ou mais ou menos à frente. E vou responder saindo do tema comunicação, mídia, high-tech para a agricultura. Então, a agricultura, o Brasil devia estar explorando isso muito mais do que está, porque, de verdade, a gente tem um potencial aqui enorme, acho que a gente tem terreno para tudo, a gente tem experiência para tudo, isso aqui não tem paralelo no mundo. E a gente começou a interação com uma empresa de cana-de-açúcar, e olhando um pouco da lógica de como eles operam uma região muito grande. São 450 mil hectares, equivalente a 450 mil campos de futebol. Descobri a analogia porque eu não conseguia fazer a métrica. E aí, com um pouco de conhecimento da cadeia de valor, porque você precisa entender o que mobiliza o PNL, o que mobiliza o DRE, o que é ativo passivo, onde que você entra aqui para mover o ponteiro. Nesse setor específico, mas no de commodities muito, tem alguns temas que se você muito rapidamente acertar a previsão da sua produção, você consegue desdobrar muita coisa no operacional. Se você conseguir saber que fatores afetam a produção, você consegue, para alguns deles, trabalhar nesses fatores. Então, quanto mais preciso você for, quanto mais detalhado você for, você ganha uma eficiência operacional brutal. Teoricamente, tecnicamente, super sentido. Vamos discutir com o cliente. Que tal se a gente, então, tornasse aqui um caso de sucesso vamos chamar de agricultura de precisão? Mas o que é agricultura de precisão? Então, o conceito de aplicar as técnicas estatística, predição, tal, à tua produção, entender quais fatores afetam a tua produção, se você devia fazer algo diferente do que você está acostumando há anos de fazer, chega uma hora que você põe fogo em tudo, e você compra saca para tudo, e empresas dessas que são líderes no mercado, são empresas grandes. Então, de novo, aquela lógica de que os indicadores de performance da empresa, dos setores, da área, eles estão, em média, entre verdes e amarelos, não estão assim totalmente vermelhos. Então, e é uma característica de muita empresa, assim, não tão ruim. Então, ok. A gente bolou uma lógica de uma série de hipóteses que, se a gente consegue melhorar a previsão em X tempo, você consegue negociar melhor contrato de longo prazo. Você consegue saber quais são os fatores que afetam a produtividade, você consegue trabalhar nos fatores que aumentam a produtividade. Ficamos um tempo estudando o tema, com dados dos que existiam na literatura. Qualquer curso de agronomia, tem dados sobre o tema. Que depois a gente descobriu que, por uma questão de técnica e tecnologia, são dados médios. Sim. Porque nunca ninguém fez experimentos em escala com absolutamente nada que... Enfim. Então a gente definiu ali um projeto com o cliente que topou a iniciativa, que acho que deve ter sido um dos primeiros contratos todo as a service da Accenture. Como era esse contrato? A gente tinha 3 meses para
montar a fundação. O que é montar a fundação? Eu vou coletar toda a sua informação de onde você tiver essa informação, e estamos falando de uma empresa do setor agrícola. Não é assim, estou com um RP avançado, CRM estabelecido. Uma planilha debaixo. Não é numa grande capital. Então, premissas sobre conectividade, que você não imagina considerar, lá eram as restrições. Nós temos esse tempo para deixar a fundação pronta, estabelecer o ambiente, criar todas as técnicas que a gente depois ia usar, e essa decisão foi nossa, porque o que eles disseram foi: comprei o conceito do teu business case, parece fazer sentido, suportado em todo aquele monte de fontes que os consultores listam para embasar, para não ser opinião, para ter fonte mesmo. E a conta fazia muito sentido, em escala e tudo mais. Cara, vocês têm até 3 meses para, com os meus dados, vocês convencerem o CFO a assinar o business case. Se o CFO assinar o business case, then we go. Else, thanks for coming here. A gente até remunera o custo que vocês tiveram, mas thanks for letting us know. Nós tomamos a decisão de, enquanto coletávamos os dados para o business case, montar a fundação. Porque a gente aprendeu uma miríade de coisas, né? O jeito de olhar um dado de uma plantação não tem muita semelhança com o dado do extrato bancário, de um bilhete de telefonia. Você nem sabe o que é que você olha, é o que? É imagem, by the way, não é imagem, o que é relevante, o que não é relevante. Nós aprendemos um bocado. É um projeto onde, na prática, a história do multidisciplinar fácil. Por quê? Nós não tínhamos, por uma sorte, 2 pessoas na firma que conheciam de fisiologia de cana. Você não sabe nem que existe esse negócio. Caramba, que é assim, que sabe como a cana se desenvolve, em quanto tempo está de qual característica, quando é que ela começa a brotar. Esse cara, tipo, então o conhecimento, expertise da área é super relevante, super relevante. Estou dando um exemplo aqui meio fora, porque sim, faz sentido. A gente conseguiu levantar 40 hipóteses, testar 30, porque não tinham dados, mas a gente ficou, vamos testar tudo. Será que a plantação perto do poste influencia ou não influencia? A umidade, cara, tudo. A gente montou na época uma lógica de coletar o máximo de dados que não existiam para testar a hipótese. Onde a gente se meteu? A gente pegou dado da rede global de satélite do Google. E aí, guess what? Tem satélites brasileiros orbitando o Brasil que você pode pegar a informação e baixar de graça. Que eles têm uma resolução limitada e ele tira a foto na hora que ele passa por ali. Então pode ter a nuvem. Qual o problema da nuvem? Você não vê o que tem no chão. Por outro lado, você pode ter constelações de satélite especializados, você pode comprar coisas com altíssima resolução, dá para ver a gente aqui, é uma grana. Com SLA, puta, sem nuvem. A gente montou uma lógica de quando faz sentido usar qual fonte, porque por causa do preço das coisas, né? Sim. Então, assim, muita coisa é ruído, muita coisa é sinal, e a gente chegou à conclusão que tem coisas que, para a gente testar mesmo, precisava do drone voando lá. Nem o satélite em alta definição, porque aí, de novo, você aprende que tem aqueles insetinhos, tipo os do Pernalonga, que vão lá e puxa a cenoura. Tem a broca, tem a cigarrinha, que afetam debaixo da terra. Como você descobre que ela está afetando? Imagem hiperespectral daquela plantação entre a semana X e Y do crescimento da cana. Aí você só consegue saber isso com o drone passando lá. Você imagina que o drone tira uma foto assim, um satélite tira uma foto de quilômetros, só que você precisa colar uma na outra. Montar. Como é que faz o stitching? Como é que analisa o negócio? Como é que eu interpreto que esse caminho está reto ou não? Aí, os casos clássicos de inteligência artificial são para visão computacional. Não tinha a menor condição da gente olhar para a imagem e analisar. Isso aqui é um ponto, que é uma cana, é um buraco, não é buraco. Então, cara, uso massivo de visão computacional que a gente teve que ensinar o modelo o que é uma linha de plantação, o que não é, o que é uma falha, o que não é, para que serve e tudo mais. Aí nós montamos o business case com os dados dele. A gente questionou muita publicação de muita empresa local que tem muita expertise nisso, porque a gente identificou características de solo, de plantio, de manejo, que afetavam muito a produtividade. Teve bastante discussão com especialistas do tema, e a conclusão foi, não é que a literatura está errada, ela é a média. Nesse terreno, para esta característica, tem essa outra condição aqui. E o business case foi assustadoramente provado. De modo que a reunião a gente fez numa cidade do interior, onde o CEO fechou a porta e pediu para a gente assinar um non-disclosure agreement com exclusividade para os próximos, sei lá quanto tempo, porque a gente conseguiu trazer coisa muito acionável. Este corretivo, se você passar entre X e Y dias, a partir desse momento, a sua produtividade sobe em tanto. E qual que é o desafio que a gente encontrou?
Na época, COO tinha muito tempo na função. E ele era daquelas pessoas que sabia que se o calo doía, ia chover sei lá eu quantos milímetros, não sei aonde, e assim, uma precisão assim, assustadora. Tanto que os forecasts, no geral, tinham um erro muito baixo, muito baixo. Isso nos pôs um desafio avassalador, porque ele é uma das pessoas que tinha que aprovar o business case. Quando a gente começou a detalhar isso, não do todo, por terreno, por fazenda, por talhão, por bloco, e aí você aprende que existem esses termos, né, as unidades de medida. Primeiro, era impossível fazer a previsão bloco a bloco, talhão a talhão. Não dava, impossível fazer. Por ser impossível fazer, aí você imagina que as coisas são estocadas num nível, na fazenda. Na prática, acontecia. Eu tinha super desperdício num lugar de corretivos, de tratores, de equipamento, e falta no outro lugar. Então, eu estava estressando a plantação num lugar, estava subutilizando o solo no outro. Elas se compensavam no todo, mas dali para baixo, custo operacional altíssimo, desperdício altíssimo, altíssimo. Levou muito tempo para a gente explicar e convencer e ter o buy-in do CIO nesse nível de detalhe, porque ele queria ver, cara, como? Já entendi, mas quem aprovou foi o CFO, não foi o COO. Então foi uma jornada super bacana. A gente criou muita coisa que hoje já existe, bancos offline, sincronia online e offline, porque, de novo, não tinha internet. E tinha uma lógica toda de que a gente precisava que fossem feitas inspeções no campo, para confirmar se aquilo que a gente estava vendo pelas imagens se provava. Era uma época que tinha o Pokémon Go, então a gente usou a lógica da realidade aumentada para as pessoas baixarem nos tablets que a gente sugeriu que eles comprassem, a gente nessa não pôde comprar, para ir lá e achar o lugar certo, tirar foto, fazer análise e tal. Toda uma lógica de captura de dados, análise, preparação, tratamento, tem bastante relatórios, acompanhamento, insights, só que eu acho que o que fez diferença foi essa robustez do business case e a lógica do dado to action. Não é só um insight, porque senão era melhor ficar no não sei que tem um problema. O que eu faço sabendo um problema? Então a gente tinha a lógica de força de campo, trabalho, o que eu faço com isso e realimento. Numa indústria que, assim, longe de ser leading de technology, mas na época, por trás da solução tinha muita tecnologia, cloud, visão computacional, tablets, drones. IoT, imagina. A gente chegou ao ponto de desenhar o plano de voo dos drones, que a gente na época não podia operar, que a ANAC tinha começado a regulamentar esse negócio. Não sei se vocês foram em algum casamento, já que tinha drones, você tem que assinar um termo de responsabilidade que pode cair na tua cabeça. Então a gente não conseguiu fazer isso, mas a gente dava o plano de voo do drone para pegar a melhor rota, para pegar a melhor quantidade de informações para isso. Então é um exemplo de novo, teve uma provocação externa, tem um tema de multidisciplinaridade, empreendedorismo, e no fundo a gente foi nessa lógica de que talvez eu preciso mesmo de dados para subsidiar não só um insight, mas fazer algo com esse negócio. Lázaro, cara, incrível, incrível. O papo tá muito bom, a gente tem que marcar um segundo, a gente tem um hard stop, infelizmente, agora. Cara, pra gente fechar, eu acho que você... Bom, chegamos na inteligência artificial, deep learning, machine learning, modelos estatísticos, fascinante. Mas a gente falou aqui muito de dados e inteligência ao longo de vários momentos, várias ondas, né? Então, a onda.com, os portais, e aí começamos a falar de dados de forma mais intensiva em CRMs, Big Data, chegamos no Deep Learning ali com visão computacional. Cara, e a gente está numa nova onda agora, um frenesi muito grande, muito ruído, né? Na era da IA generativa, agentes de IA, a gente fala muito disso aqui, né? Tem muita gente falando sobre isso. A maioria, infelizmente, falando besteira e repetindo, os papagaios de LinkedIn repetindo a mesma coisa, de novo, a gente traz vozes sensatas como você para dar um pouco de luz a esse tempo obscuro que está aí em relação a IA como um todo. Cara, o que você aprendeu nessas ondas que você viveu, soluções inovadoras que você trouxe, que tiraram de fato, trouxeram muito valor para os negócios onde você atuou? Como que você vê essa onda atual e como que você tenta trazer, nesse momento, visões inovadoras também, empreendedoras para os seus clientes e fazer essa ponte, de fato, de valor para o negócio e tecnologia numa onda que está realmente muito em alta? Não, ótima pergunta. É claro que a gente pode fazer mais conversa sobre as feridas que essa jornada trouxe, porque você tem sempre dois aprendizados, né? O que deu certo você faria de novo, o que deu certo você não faria de novo, porque tem novas tecnologias. Hoje tem novas tecnologias para problemas antigos, enfim. Mas eu acho que o ângulo que eu acho bacana de responder a tua pergunta é falando de um experimento que eu estou fazendo comigo mesmo. Biohack com agentes de AI. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu acho que a quantidade de investimento que está indo em um tema, não neste tema, em um tema, acho que na civilização moderna a gente nunca viu antes. Esse volume de investimento.
Então, eu tenho muito pouca dúvida que vai acontecer alguma coisa ainda muito mais eficiente, interessante, inteligente do que a gente está vendo. Acho que no teu ponto, a pior versão dessas tecnologias é a que a gente está vendo hoje. E já não é ruim. E o que a gente está discutindo hoje, há um ano atrás, nós não estávamos discutindo. Por que eu tomei a decisão de fazer esse experimento? Porque eu acho que essa história do empreendedorismo, às vezes a gente não sabe como começar. As empresas têm esse desafio, né? Já entendi que tem sentido, tem o case, mas por onde que eu começo? E acho que tem algumas empresas começando a discutir o fato de que elas talvez não estejam mais no momento de escutar umas 3 histórias de sucesso para se inspirar e fazer a quarta, porque pode ser que não dê tempo. Ou que não precise esperar a quarta, se ela cria um ambiente de inovação. De novo, acho que tem alguns elementos. Empreendedorismo, motivação externa, liderança com sentido. O que eu fiz? Por conta de eu ter feito um check-up que apontou ali alguns temas de triglicérides e pré-diabetes e tudo mais, e eu já muito tempo faço jejum intermitente. Eu só janto. Há muito tempo. E eu falei, putz, cara, será que... O que eu faço com isso aqui, né? Vou lá do bom, vou tomar um Monjaro, que é de diabético, um dia, e vou perder peso? Falei, não. Cara, o que eu comecei a fazer? Eu falei, vou tentar aqui comigo fazer algum experimento que me leve a um protocolo diferente de comida, alimentação, exercícios, o que seja, e de que será que isso aqui eu consigo, 1, achar paralelos com o mundo corporativo, e 2, melhorar a saúde, e 3, se der certo, compartilho, se der errado, compartilho também. Pois bem, faz 3 semanas que eu comecei o experimento. Eu criei uma rede de agentes que tem um nutricionista, um nutrólogo, um enólogo, um endocrinologista, um sommelier e um chefe, e um personal trainer, que já me ajudaram. Eles estão no protocolo versão 5.1 do que eu tenho que fazer durante o dia e final de semana, que tem a ver com... eu não só janto, eu agora não janto mais. Eu só tomo café da manhã e almoço. Eu tomo uns suplementos sugeridos pelos agentes, validados por médicos. Eu já pedi uma lista de exames para eles confirmarem por dentro se o que eu estou vendo por fora está funcionando. Validei com a minha irmã, que é médica, e alguns dos exames não existem, foram alucinação. Treinei a rede, eles voltaram com a recomendação correta. Já cheguei no nível que eu tiro foto do prato, ele diz se está bom ou não. Já ponho o meu caminho, o meu exercício, ele diz se está bom ou não. Eu já perdi 6,5 kg em 3 semanas. 3 semanas. Sem caneta, muito bom. E hoje eu faço coisas daquelas, deixa eu testar se é isso mesmo, deixa eu não testar. E aprendi várias coisas super práticas, assim, não vou dar dica para ninguém, depois eu coloco o link do protocolo que eu adotei, né? Eu coloquei na internet, os prompts que eu fiz, o que aprendi, o que não aprendi, mas coisas super interessantes. Qual que é a sugestão lá de um dos agentes, o personal trainer? Vai contra o que a avó falava, que é, depois de comer, não faça exercício. Né? E eu comecei assim o prompt com esse fulano. Não, depois de comer, dê uma caminhada de 10 minutos. Uma caminhada, não corre, mas não passeia no shopping. 10 minutos, café duplo, expresso, depois mais 10 minutos. E eu configurei a rede para me explicar as coisas. Você não me conta, me convença com dados e fatos. O glicogênio que o músculo parcialmente ativado tira do mecanismo de digestão a glicose que iria para o fígado virar gordurinha e vai alimentar o músculo. Então você deixa ele descansado e sequestra açúcar. O café no meio do caminho dá um boost de energia e você termina lá. Então eu passei de uma coisa, não fazia ideia, para uma coisa que com evidência e assim, me pareceu fazer sentido, super legal. Então passei por a etapa de me diz a pergunta que eu não te fiz que eu devia fazer. Eu ontem tive consulta com o nutricionista, eu antes fiz o que eu conto ou pergunto para o nutricionista e assim... E depois eu passei o link para o nutricionista também, porque ele começou a falar, mas você já pensou nisso? Já. E esse negócio desse suplemento? Já. E esse daqui você está fazendo? Troquei? Sim. Mas eu me pus a fazer a coisa de um modo muito disciplinado. Deixa eu ver qual é. Porque tem coisa assim, sai do só jantar para não jantar, é uma baita mudança. O resto eu não fazia ideia de coisas. Então acho que e achei muito paralelo nessa história de desafiar o status quo, pegar um processo, mapear um processo, adotar a mudança, usar a tecnologia a seu favor, para essa lógica micromundana aqui. E também a lógica de tem que ter um especialista, e ele talvez tenha outros papéis. Você pode ter um resultado e ele pode ser muito diferente. Acho que aprendizados aí super recentes do experimento que eu estou fazendo. Então acho que tem um tema de talento individual mais importante hoje do que já foi há muito tempo. Essa história da empreendedorismo e coisas que acho que não saíram de moda. O suporte da liderança.
a gestão de risco, a provocação externa, eu acho que essas coisas continuam precisando, porque, de novo, os processos eles estão ok nas empresas. Precisa de uma provocação para você buscar alguma coisa diferente, que às vezes você não sabe qual é. Perfeito. E olha que framework incrível, né, cara? Definir um processo, mapear, escrever, criar agentes especialistas em cada etapa do processo para falar entre si, criar um pipeline, e no final ter os outputs esperados em cada um na sua especialidade, você ter um sistema ali completo que vai fazer o que você precisa que ele faça no final, né? Para o seu biohacking ou para qualquer empresa, pequena, média ou grande, eu acho que se aplica esse mesmo processo mental para você criar um sistema de agentes. Achei incrível. E a curadoria, né? Tem um ponto que é importante, que ele, mesmo colocando os agentes, ele tem a curadoria dos especialistas até que o sistema seja 100% confiável e autônomo. Exato. Super legal. Muito legal. Não sei qual é o seu protocolo, mas tá funcionando, porque pelas contas aqui de 30 anos de experiência, tá bem pra caramba, né, cara? Pelas contas básicas aqui. Depois passa o link pra gente deixa na descrição pro pessoal pra acompanhar toda essa jornada aí com esse sistema multiagêntico. Lázaro, cara, muito obrigado, foi incrível o papo, vamos fazer um segundo, tem muito mais papo, vamos aprofundar mais. Obrigadão. Muito obrigado, meu caro, pelo tempo, pela disponibilidade, sempre um prazer. Pessoal, obrigado aí aos ouvintes, contamos com vocês aí no nosso canal, estamos no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, assim como o Lázaro, vamos estar trazendo outros convidados de peso para desmistificar IA e separar o que é o sinal e o que de fato é ruído e trazer valor para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.